Uma morte evitável é aquela que poderia ser prevenida por uma intervenção médica, de saúde pública ou mudanças no estilo de vida. Ela representa uma perda desnecessária de recursos, potencial humano e impacta diretamente em famílias, comunidades e no sistema de saúde. Acidentes de trânsito, álcool, obesidade são algumas causas de mortes evitáveis. Mas você sabe qual é aquela que causa o maior número de mortes e que mata até metade das pessoas que entram em contato com ela? É o tabagismo. Eu sou o Dr. Márcio Meira, radiologista intervencionista especialista em cirurgias guiadas por imagem. E se você se perguntou, rádio o quê? Você está no canal certo. Vamos com tudo. As mortes relacionadas ao tabagismo são várias. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, pneumonia, morte fetal em gestantes e síndrome da morte súbita do lactente. E é claro, o câncer. Câncer de bexiga, de estômago, de esôfago, de boca, garganta, traqueia e, é claro, pulmão. O tabagismo e o vício em seus derivados é responsável por até 90% dos casos de câncer de pulmão. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do tabagismo e como a gente chegou nessa epidemia. A história da humanidade e o tabaco tem origem muito antiga. Começou com os indígenas da América Central. Eles fumavam essa planta em cachimbos e nesse tubo em formato de Y, onde os arawakes chamavam ou cachimbo ou tubo de algo parecido com tabaco. E foi daí que surgiu o nome para os descobridores europeus. Os indígenas usavam o fumo em rituais religiosos e os exploradores levaram a planta para a África, para a Ásia e para a Europa, onde ela rapidamente se disseminou para uso com propriedades medicinais. Esse aqui é Jean Nicot. Ele era o embaixador francês em Portugal e botânico. Observou essas plantas crescendo nos arredores de Lisboa e resolveu estudá-la. Foi aí que ele obteve propriedades medicinais e chegou a sugerir à rainha Catarina de Médici a usar para tratar as suas crises de enxaqueca. Aparentemente funcionou e rapidamente todos os nobres da corte passaram a imitar a rainha e consumir essa planta. Ela que acabou sendo batizada em homenagem ao Jean Nicot e se chamou Nicotina tabacum. E basicamente foi isso entre os séculos 16 e 17. O fumo da Nicotina tabacum era reservado às suas propriedades até então medicinais. Mas foi com a Revolução Industrial que o tabaco passou a ser consumido em outra forma, por causa da mudança na rotina de trabalho. Ele passou a ser consumido na forma de cigarros. Cigarro vem do espanhol e, enfim, alguém imaginou quando você enrola o fumo na folha ou numa seda que se parecia com uma cigarra. E daí pegou o nome cigarro. Esse aqui é o livro O Cigarro, do jornalista Mário César Carvalho. Um livro muito bom, que eu recomendo a leitura, inclusive. E ele basicamente descreve para a gente como o capitalismo tem uma grande influência na popularização do uso do cigarro. Basicamente, em certa parte do livro, ele coloca que o capitalismo, por mudar a forma de trabalho, exigia dos trabalhadores, principalmente nas fábricas, atenção a todo instante. Então, substâncias que mudassem, alterassem a consciência, como o café e o cigarro, acabaram encontrando um terreno fértil para se proliferar. E foi exatamente com as mudanças que a Revolução Industrial causou que máquinas foram desenvolvidas, inclusive a máquina de produção do cigarro. A primeira máquina produzia 200 cigarros por minuto. Em associação com a máquina que produzia a caixinha de fósforo, deu match. E aí o consumo e a proliferação de uso se expandiram exponencialmente. Então, um exemplo da quantidade de cigarros e marcas que foram surgindo é inacreditável. Aqui nós temos o cigarro infantil e o cigarro salva-vidas, um exemplo da época. Também precisamos ressaltar a importância das guerras mundiais. Só para a gente ter uma ideia, esse daqui foi John Joseph Pershing. Ele foi um general norte-americano que, em certa ocasião, ele pediu com mais urgência cigarros do que comida. Isso mostra o quão popularizado era o uso
na guerra, no caso aqui a Primeira Guerra Mundial. E é claro, depois veio a época áurea de Hollywood. O cigarro sempre foi atrelado à sensualidade, elegância, virilidade e força. Hollywood talvez tenha sido a máquina de propaganda maior do cigarro. Interessante notar também que nessa época alguns estudos científicos já estavam saindo alertando para os malefícios do cigarro, mas alguns médicos e pesquisadores, por motivos ideológicos ou nem tanto financeiros, eles acabaram ajudando a disseminar a desinformação e criar dúvidas nesses artigos científicos, terminando por convencer o grande público que o cigarro não é tão maléfico assim. A gente consegue ver vários exemplos, basta você procurar no Google, de várias propagandas associando bem-estar, médicos fumando, falando dos benefícios do cigarro. Essa daí talvez tenha sido uma verdadeira fake news na época. É claro que não tinha esse nome. Posteriormente também o cigarro foi associado aos esportes, Fórmula 1 e até futebol. Veja aqui o meu Vasco da Gama. Então veja, não é que meu time esteja ruim agora. O Vasco ele foi vítima da indústria do cigarro e até hoje ele se recupera desse golpe. E assim vai. A história continua, tem várias nuances, mas nós não podemos deixar de prestar homenagem e ressaltar o papel de médicos, inclusive médicos brasileiros, na luta contra o câncer, contra a desinformação e contra o câncer. É o caso do Mário Kruff. Ele foi o fundador daquilo que depois veio a se tornar o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Ele foi pioneiro na concepção de que o câncer é sim um problema de saúde e foi responsável por diversas campanhas que chamaram a atenção para isso na época, como a gente pode ver alguns exemplos. Hoje já não é mais elegante fumar. Ao invés da sensação de liberdade, o fumante está preso à droga porque ela causa dependência. Se você não está conseguindo parar de fumar sozinho, não desanime. Acesse o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que você vai encontrar ajuda próximo da sua casa. E por que é tão importante cessar o tabagismo? Porque, como eu falei no início do vídeo, ele é responsável por até 90% dos casos de câncer de pulmão. Além disso, metade dos fumantes vai apresentar nódulos de pulmão em algum exame de rotina ao longo da sua vida. E uma vez aparecendo um nódulo de pulmão, por exemplo, numa tomografia de tórax, ele vai conhecer o radiologista intervencionista, responsável pela biópsia de nódulos de pulmão. E esse é o tema do nosso próximo vídeo do RadioOK. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me sigam no Instagram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal clicando lá no sininho, comente aqui embaixo se você sabia de todas essas nuances da história do tabagismo ou tem alguma outra dúvida. Vai ser um prazer esclarecer a sua dúvida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.